Vamos então ao caso, a reportagem inédita, a menina de 13 anos, ela está grávida. Segundo a família, ela foi abusada sexualmente por um amigo muito próximo e que era sócio também da mãe e do padrasto da garota. Veja só. Os cadernos com páginas em branco são parte de uma história interrompida. De uma menina que aos 12 anos foi obrigada a mudar a rotina de um modo que ela nunca esperava. A garota ficou grávida e de repente não pôde mais brincar com as amigas, de correr, de esconde-esconde. Para a mãe, a menina se iludiu com a conversa de Rodrigo. Ela sente muito sono, muita dor. Mas no dia a dia dela, eu digo, ela estava estudando? Estava estudando, estava indo para casa do pai dela, passear, né? Tava brincando com as meninas lá na rua onde eu morava, que eu levava ela, né? Quando eu ia para lá para mexer na casa. Mudou tudo isso, porque agora ela não sai, né? Ela parou de estudar? Parou. E ela também falou para mim que ele falava que era rico, né? Falava que tinha dinheiro, falava que tinha casa na praia, que tinha isso, aquilo, né? Ele falava pra ela, né? Aí eu não sei se foi isso que acabou mexendo com ela. A adolescente agora tem planos apenas para a filha, que deve nascer daqui a 3 meses. Ela tem certeza que vai ser boa mãe e ter a mesma relação de amizade e de confidência que tem com a mãe dela. Tenho que ser forte, né? Porque é um pouco complicado, né? Eu tenho um bebê de 2 meses, né? Mais um. Tá difícil. Mas a gravidez da adolescente, hoje com 13 anos de idade, envolve um crime. A mãe dela, que pediu para se manter anônima, se diz surpresa com a forma como tudo aconteceu. Eu coloquei uma pessoa dentro da minha casa que eu confiava que não era para me ter colocado, entendeu? Então eu acho que eu falhei nisso daí. A família abriu as portas de casa para receber um antigo conhecido, um homem de 39 anos, que veio com a proposta de se tornar um sócio. A ideia era de prosperidade, para que tivesse início uma sociedade com uma empresa de prestação de serviços, que funcionaria dentro de casa mesmo. Com o histórico de experiência desse homem no mercado, a família acreditou no potencial dos negócios e acabou topando. Cedeu, inclusive, um espaço para que ele se instalasse e para que os negócios tivessem início. Esse quarto aqui foi liberado para que ele pudesse ficar por um curto período de tempo, inicialmente alguns dias, já que ele veio apenas com uma mochila, e que dessa forma pudesse ganhar tempo, já que ele morava longe daqui. E para evitar o desperdício de tempo no deslocamento, a ideia é que ele passasse alguns dias dedicado ao trabalho. Mas com o passar dessa semana de trabalho inicial, o homem propôs que a parceria se estendesse e que ele ficasse em definitivo aqui. A família cedeu, já que os negócios estavam começando a caminhar. Os clientes surgiram, a prosperidade parecia estar próxima. Mas esse homem tinha outros planos. A ideia em ficar mais tempo aqui tinha um outro objetivo. A adolescente morava na casa do pai desde a separação do casal, mas veio passar alguns dias durante as férias na casa da mãe, justamente quando Rodrigo Angolucci havia se instalado como sócio da empresa. A mãe diz que ao fim das férias, o sócio fez algumas perguntas sobre a menina. Falava assim, por que você não traz ela para morar com você? Por que ela mora com o pai dela? Ele ficava perguntando, né? Aí eu falei, ela mora com o pai dela porque ela quis morar com o pai dela. Ela tem direito de decidir, entendeu? Você achou estranho isso? Eu assim, eu fiquei meia, sabe? Aí depois ela pegou e ficou me mandando mensagem, né? Ai, mãe, eu quero morar com você. Eu quero ir pra aí. Mas o histórico profissional de Rodrigo, assim como o aparente comportamento dele na convivência com a família, encobriram qualquer suspeita.
respeitador, respeitava a gente, sabe, educado. Tudo isso. Então eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer o que ele fez, entendeu? Nunca imaginei. Conhecendo ele mesmo, nunca imaginei. A adolescente, de forma repentina, decidiu morar com a mãe. Se disse iludida pela conversa de Rodrigo. Não tem lógica um cara de 39 anos falar pra uma menina de 12 anos que quer namorar com ela, assumir ela, não tem... Aí fiquei pensando como que eu ia chegar pra falar isso pro pai dela, né? Porque o pai dela, ele é muito, assim, ele teve uns problemas no passado, né? Que mexeu muito com ele. Aí eu fiquei estudando, assim, pensando como que eu ia chegar pra falar isso pra ele, né? Você estava com medo dele? É, e nem tanto que eu nem falei pro pai dela, eu falei pra avó dela. Aí a avó dela chamou o tio dela e foi que o tio dela falou pra ele, porque eu fiquei com medo, assim, de chegar aí. E aí, vocês conversaram? O que o pai Eu dela... ainda não conversei com o pai dela, Por que não? porque ele não quer. Foram 4 meses morando nessa casa. Era como se o homem fosse parte da família, um integrante que vivia a mesma rotina. Mais do que isso, conhecia os horários de todos e sabia onde cada um iria e, inclusive, era quem ficava em casa nos momentos de necessidade. Além disso, era a pessoa que passava mais tempo dentro de casa, inclusive em função do trabalho, já que conseguia resolver tudo à distância por meio do computador, trabalhava de dentro do quarto dele e, teoricamente, não precisaria sair. A empresa andava bem, dava sinais de que tinha potencial, apesar de não serem muitos os clientes, um dinheirinho entrava. E esse dinheiro ele usava também para ajudar nas despesas da casa. Era uma pessoa que demonstrava que tudo estava bem. Só que de uma hora para outra, reuniu a família e fez um anúncio inesperado. Disse que sairia da empresa e que os negócios terminavam por ali. Mesmo com os clientes e com o extra que entrava para eles, a decisão foi surpreendente. Inclusive, quando comunicou a todos, já estava de malas prontas. Simplesmente deixou a casa e seguiu. Disse que iria retornar para a casa da família. Depois disso, ninguém mais teve notícias dele. No dia em que Rodrigo descobriu a gravidez, a mãe suspeitou das mudanças no corpo da filha. É porque ela falou que estava sentindo o corpo dela estranho. Aí eu fui e comprei um teste. Você desconfiou que ela poderia estar grávida ou você achou que fosse algum outro problema? Não, eu desconfiei. O que Por causa, assim, do corpo dela, sabe? Começou a barriga... Eu sei que ela é um pouco gordinha, né? Mas eu percebi que ela tava, né? Um pouco inchada, assim. Aí eu fui e comprei um teste. Aí eu fiz, deu positivo. A mãe da adolescente vivia uma gestação de risco durante todo esse período, incluindo contaminação pelo novo coronavírus, até o nascimento do filho mais novo, atualmente com 2 meses. Conta que eram frequentes as idas e vindas a consultórios médicos e internações hospitalares, o que favoreceu a ação do criminoso. Eu cheguei a ficar internada 7 dias e acho que o outro dia eu fiquei 3 dias com mais 7, né? E eu todo dia tinha que ir por causa da diabetes, né? Tem que ficar medindo, tomando insulina. Meu marido ia lá me levar com a outra pequenininha. Eu cheguei a deixar até a minha pequenininha uma vez aqui com ele e com ela, né? Eu falei pro marido, já pensou se ele tivesse feito isso com a pequena, né? Após a descoberta da gestação, a mãe da adolescente relata o único encontro que teve com o suspeito e com a mãe dele dentro de um supermercado. Ele falou que não era para me contar nada pro pai dela, que era para me esconder de todo mundo, que ele ia arcar com os gastos da menina, né? E com os gastos da bebê. E falou que não era para me contar nada, porque se eu contasse eu ia me prejudicar
E o meu marido também, ele ameaçou, falou que o meu marido ia ter que trocar até de nome. Que tipo de ameaça ele disse? Falou pra família dele toda, entendeu? Que o meu marido tinha até que trocar de nome, ele falou isso. Disse que ia fazer algo? É, O que ele falou? falou que ia conversar, falou com a família dele, ia fazer alguma coisa com o meu marido. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estupro de vulnerável. Mas, até agora, Rodrigo segue em liberdade. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que a Delegacia de Defesa da Mulher de Francisco Morato segue investigando todas as circunstâncias do ocorrido. Mas a família tem medo de que Rodrigo fique em liberdade. Ele entrou dentro da minha casa, destruiu eu, destruiu meu marido e destruiu uma criança, né? Que tinha vida pela frente, estudo, um monte de coisa, né? Agora ela vai ter que parar um pouco aí para focar na criança que ela tá esperando, né? Levei o papel do exame lá na delegacia e eles falaram que ia mandar uma intimação para ele comparecer. Eu falei, eu nunca vi isso na minha vida. Intimação. O cara é pedófilo, tem que prender ele. Entendeu? Aí passou um tempo, nada deles me ligar, nada deles falar nada. Aí eu voltei lá na delegacia, aí meu marido falou com o Jorge. Aí o Jorge falou, não, fique em paz, que é eu que vou prender ele. Essa semana a gente te liga, essa semana a gente não sei o quê. E ó, até agora nada. A jovem passa por acompanhamento psicológico. A família dela tenta um advogado que possa ajudar nos desdobramentos do caso. A garota diz que ainda mantém vivo o sonho de seguir estudando e de se tornar policial. É interessada em elucidar casos e em resolver crimes, mas por enquanto se limita a uma única descoberta pessoal: o arrependimento de ter ficado calada durante todo esse período. Ela fala pra mim que se arrepende. Ela fala, eu me arrependo tanto de ter feito isso, de ter escondido da senhora. Ela fala pra mim. Ela fala pra mim e pro pai dela. Ela até mandou mensagem pra ele falando, né? Só que ele não respondeu. Ela pede desculpa, ela pede.